Fala pessoal, é muito bom estar de volta. Vamos falar de mais um livro hoje, o segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo. Nós conseguimos concluir o nosso livro de Gênesis, que é o primeiro livro, onde a história de José fica marcada, né? Que José foi aquele irmão vendido como escravo, e aí ele tem um coração muito bondoso, ele traz a sua família, manda trazer seu pai, ali eles têm uma história de perdão, e José acolhe essa família para ficar com ele no Egito. Depois de um tempo, eles começam a ficar numerosos. José morre, passa 400 anos, quando a família de Jacó, do pai de José, vai para o Egito. Então, nessa época, eles estavam em 70 pessoas. Depois de 400 anos, para você ver, eles se tornaram muito numerosos. A gente pode falar agora do povo de Israel, mais ou menos 600 mil homens, tirando mulheres e crianças, né? Então a gente fala em torno de 2 milhões de pessoas. É muita gente, né? Eles cresceram bastante. Só que naquela época já existia um novo faraó, um faraó que não conheceu José. E isso começa a ameaçar um pouquinho. O faraó começa a se incomodar com esse povo israelita que está crescendo demais, né? Ele começa a achar que isso está preocupante, que o povo de Israel estava crescendo muito dentro do Egito. Então, nasce um medo no faraó. Ele pensa assim: e se esse povo ficar mais forte do que nós? Então ele começa a oprimir o povo de Israel, ele começa a escravizar esse povo, ele começa a dar trabalho pesado, né? Ele começa a colocar esse povo em grandes construções, se não obedecesse ia para chicotada mesmo. E esse trabalho forçado que começa a oprimir esse povo faz com que algo muito misterioso acontecesse. Ao invés desse povo diminuir, não, eles começaram a se tornar mais numerosos ainda, né? Então o faraó ele toma uma outra atitude muito mais cruel. Ele anuncia que todo menino hebreu que nascesse era para morrer, era para as parteiras matar mesmo todo hebreu que nascesse, todo menino hebreu. Só que as parteiras elas temiam mais a Deus do que ao próprio faraó. Então, por mais que elas recebessem esse decreto do faraó que era para mandar matar, elas resolveram preservar a vida dessas crianças, né? E aí o faraó dá uma nova ordem. Bom, agora eu quero que lancem os meninos no Rio Nilo. E aí o que acontece? Essa história nasce, né, é nesse cenário que a gente vê, cenário de dor, que nasce um menino, que o nome dele era Moisés. Até a gente pensa, será que é por isso que o cestinho de bebezinho chama Moisés? Pode ser. Ele era filho de Arão e Joquebede, né? Ele tinha 2 irmãos, Moisés, Arão e Miriam, né? Esses são os irmãos de Moisés, que lá na frente a gente também vai ouvir falar sobre eles. Seus pais perceberam algo especial em Moisés, viram que ele era uma criança especial, esconderam ele por 3 meses. Mas o que acontece? Chega um momento que a mãe não conseguia mais manter ele ali. A mãe de Moisés colocou ele, então ela faz um cestinho, né, de junco e coloca piche e coloca para vedar o piche e coloca ele na margem do rio e fala para a filha dela, para Miriam, irmã de Moisés, vai seguindo o cestinho enquanto ele margeia o rio, né? E assim Miriam faz, ela fica lá de olho, observando tudo, né? E de longe, ela fica olhando de longe, até que ela vê algo incrível acontece, porque esse cestinho vai parar nas mãos da filha do faraó. A filha do faraó encontra, quando ela abre, vê aquela criança chorando, né? Aí ela fica meio ali sem ação, mas o que acontece? Miriam, que era a irmã de Moisés, que estava observando tudo, vai até a filha do faraó e fala: você gostaria que eu achasse alguém para amamentar essa criança, uma mulher hebreia? Né? E aí a filha do faraó concorda. Então a menina corre na mãe de Moisés e fala: mãe, você vai até a filha do faraó e vai se oferecer para amamentar essa criança. E assim a mãe de Moisés faz. Ela vai, sem falar que era mãe, amamenta Moisés, cuida, consegue cuidar do seu próprio filho, ainda ganhando um salário, né? Olha que coisa incrível, né? Quando Deus resolve salvar alguém, é algo extraordinário, né? Então a própria mãe de Moisés é chamada, agora recebendo um salário para cuidar do seu próprio filho.
E aí, o que, que vai acontecer, gente? Moisés, ele cresce, ele se torna um homem culto, né? Ele, ele acaba tendo os ensinamentos da sua própria mãe, mas ele nasce num palácio, né? E então ele aprende toda a ciência do Egito, toda a cultura do Egito, né? Então ele tem muita sabedoria. Mas quando ele completa 40 anos de idade, ele toma uma decisão. Ele escolhe, ao invés das riquezas do palácio onde ele foi criado, o seu povo. Então, um dia ele vê um egípcio maltratar um escravo hebreu. E ele tenta resolver a situação com as suas próprias mãos. Ele mata esse egípcio. E isso se torna conhecido. Agora Moisés precisa fugir, porque senão o faraó vai puni-lo. Então ele vai para o deserto, passa 40 anos cuidando de ovelhas. Talvez ele pensasse, nossa, meus sonhos parecem mortos, a minha história acaba aqui. Mas não, quando Moisés tinha 80 anos, Deus aparece para ele. Ele vê uma sarça ardendo, mas que não se consome. Quando ele se aproxima, ele ouve: tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você pisa é terra santa. Então Moisés pergunta: mas quem está aqui? Quem está falando comigo? E Deus fala: eu sou o que sou. Então Deus diz algo poderoso: eu vi a aflição do meu povo e eu ouvi o seu clamor e eu desci para libertá-los. Aí então Deus envia Moisés ao Egito novamente, né? Num lugar que ele fugiu por tanto tempo, agora ele vai ter que voltar. Apenas com um cajado na mão. Ele fala que ele não fala bem, então Deus coloca Arão, seu irmão, como seu porta-voz. E aí eles enfrentam o exército mais poderoso, o império mais poderoso da época, egípcio, né? Então Deus envia daí suas pragas, como água que se tornou sangue, piolhos, rãs, moscas, pestes em animais, úlceras, feridas, chuvas de gafanhoto, trevas. Cada praga demonstra que o Deus de Israel é maior do que qualquer dos deuses do Egito. A última praga é a morte dos primogênitos. E naquela noite nasce a primeira Páscoa. Então, o que, que Deus faz? Para poupar, ele fala que um cordeiro deveria ser sacrificado para poupar os israelitas e que o sangue deveria ser colocado no batente das portas, para que quando o anjo da morte passasse, os israelitas fossem poupados. Israel foi salvo, não porque eles eram melhores, mas por causa do sangue, que eles estavam debaixo do sangue. Depois disso, o povo sai do Egito, mas logo encontra um grande obstáculo. Nessa saída, para conseguir sair, eles encontram na sua frente o Mar Vermelho, atrás todo o exército do faraó. E aí o povo entra em desespero, e aí Moisés clama a Deus novamente, e fala: o que, que eu faço, Senhor? E Deus responde: diga ao povo que marche. E aí Moisés levanta o seu cajado e o mar se abre. É a hora que tudo acontece. O povo consegue atravessar no meio do mar em terra seca. Mas quando os egípcios tentam atravessar também, para pegar o povo hebreu novamente, o mar se fecha e o exército do faraó é todinho destruído. E aí, quando eles conseguem atravessar, começa uma jornada no deserto. No Monte Sinai, Deus entrega os 10 mandamentos para Moisés. A lei moral que vai guiar esse povo. E Deus faz um pedido: façam um santuário para mim, para que eu habite no meio de vocês. Então nasce o tabernáculo, que é esse lugar onde Deus vai se manifestar para esse povo. E Israel agora é um novo povo redimido, um povo peregrino, um povo adorador. Durante o dia, Deus guiava eles com uma nuvem, uma coluna de nuvem, e à noite com uma coluna de fogo. E é isso, gente. A história de Êxodo, o livro de Êxodo, mostra algo profundo. Deus não apenas liberta o povo, mas ele também ensina como o povo vai viver com ele. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Compartilha, curta o canal e até o nosso próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre o livro de Levítico. Beijo!